Bom, olá, meu nome é Marcos e vamos começar agora uma exposição de alguns aspectos referente às normas ISO 9000, mais especificamente da família ISO 9000, que é composto por várias normas. Nós vamos ver a composição dessa família, quais as normas que pertencem a essa família, e também vamos ver como as organizações no mundo inteiro têm encarado esse lance de normatização de ISO 9000. Bom, vamos para o curso. Vamos começar com uma coisa que vai ser como uma introdução, na verdade uma introdução. Desde a publicação da família de normas ISO em 1987, uma nova indústria cresceu à sua sombra. Essa indústria caracterizada por organismos de normatizações, organismo de acreditação e certificação, consultoria, provedores de treinamentos, fornecedores de software, publicações, até esse próprio vídeo, ele só está sendo publicado porque as normas foram publicadas. Alguns conceitos, nós vamos abordar agora o respeito do o que tem sido a ISO, o que a ISO tem prometido, e ela tem cumprido o que ela tem prometido. Nós temos pessoas que diferem em opiniões a respeito desse tema. Algumas pessoas dizem que ela tem trazido até grandes transtornos para a indústria. Tem piorado, porque você tem um conjunto de documentos que muitas das pessoas não sabem nem como tratar, não tem o tratamento correto. Então acaba engessando o jeito de se trabalhar, a forma que a indústria trabalhava anteriormente. Agora, tem aquelas pessoas que realmente souberam fazer uso das normas, da família de norma ISO 9000, que de uma forma geral conseguiu retirar proveito disso aí. Agora, o primeiro problema enfrentado é a própria percepção da qualidade. Essa percepção ela já foi repetida, às vezes confirmada por diversos profissionais da qualidade desde a primeira edição da norma. Isso já tem bastante tempo. Hoje nós estamos em 2012, a norma foi lançada em 1987, daí uma média de 30 anos. Não vou fazer conta agora para poder ver isso não. Então essa percepção que a ISO já está no mercado, ela vai ser difícil de mudar hoje em dia. Muitas empresas enxergam a ISO como um simples emblema na parede, ou um conjunto de documentos. E como mudar isso? Como fazer com que a ISO ela realmente traga todos os benefícios? Porque não adianta você também ter um conjunto de documentos, de procedimentos, e uma obrigação de fazer vários registros a respeito de várias coisas, se isso não está interligado e funcionando como um sistema realmente deveria funcionar. Então, isso acaba mesmo sendo um rótulo, um emblema na parede. A ISO ela tem muitas organizações no mundo, cerca aí de 340 mil pessoas em organizações em todo o mundo que fazem uso da ISO. Pode ser que algumas façam uso de forma errada, como aquele simples emblema na parede, e tem outras empresas que fazem uso certo, o uso correto, e conseguem com isso tirar proveito dessa família de normas ISO. Bom, agora vamos seguir aí com alguns conceitos. O primeiro, o que vem a ser ISO. O que é ISO? A ISO é a abreviação, a sigla de International Organization Standardization. É uma federação internacional que se encarrega de elaborar normas de âmbito mundial, através dos seus comitês técnicos. A principal tarefa da ISO
é elaborar normas internacionais. A ISO ela é uma organização de padronização, ela é de âmbito internacional, aceita na maioria dos países, e cada país tem o seu órgão, né, que traduz e adapta, né, que não é só traduzir as normas e sim adaptar também, porque como nós tratamos de produtos, nós no Brasil, por exemplo, nós temos a ABNT que faz a tradução das normas, né, para o nosso contexto, e nós temos outros órgãos, tipo Inmetro, que estabelece requisitos, né, requisitos para produtos. E ele também, o Inmetro também, além de normatizar alguns produtos, né, criar requisitos básicos para alguns produtos, também faz essa fiscalização. Então, a tradução da norma tem que ser seguida de uma adaptação para poder também incluir, né, no seu aspecto legal essa interferência que existe de outros órgãos que são intrínsecos, né, de cada país. Bom, a família de normas ISO 9000 é constituída das seguintes normas. Lembrando que aqui foi acrescentada a ABNT ISO 17025, porque esse trabalho ele está sendo realizado com o intuito de trabalhar diretamente com acreditação de laboratórios. Então, a ABNT ISO 9000 é a primeira da família, que dá o nome, né, à família. Ela descreve os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade e estabelece terminologias para estes sistemas. A ABNT ISO 9001, né, que especifica requisitos para o sistema de gestão da qualidade, onde uma organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que atendam os requisitos do cliente e os requisitos aplicáveis, e objetiva aumentar a satisfação do cliente. Como nós vamos ver mais adiante os princípios, esses requisitos do cliente e requisitos aplicáveis, no caso, requisitos do cliente é o que o cliente espera do produto, e os aplicáveis é daqueles órgãos regulamentadores, tipo Inmetro, como nós já mencionamos. A ABNT ISO 9004 ela fornece diretrizes que consideram tanto a eficácia como a eficiência do sistema de gestão da qualidade. O objetivo da 9004 é dar um meio, né, fornecer diretrizes para que a organização aumente seu desempenho, tratando aí então da melhoria contínua, que também é um dos princípios, como nós vamos ver mais adiante. A ABNT ISO 9000 ou ISO 17025, ela é específica, né, para competências de laboratório de ensaios e calibração. A ABNT ISO 19011, ela fornece diretrizes sobre auditoria de sistemas de gestão da qualidade e também ambiental, sendo que ambiental não é o foco nesse trabalho, então não vai ser mencionado. A ABNT ela tem uma constante atualização das normas, por isso cada norma acaba ficando com uma versão de um ano diferente. Bom, aqui nesse trabalho as normas que vão ser usadas serão as seguintes: a ABNT ISO 9000, né, a última atualização dela foi 2005, a ABNT ISO 9001, a última atualização foi em 2008, a ABNT ISO 9004, última atualização 2010, a 17025, a última atualização em 2005, e a ABNT ISO 19011, que a última atualização foi 2002. Então, o que acontece? Cada uma sofre uma atualização. Para diferenciar das atualizações das edições antigas, ele recebe esse número complementando aqui o título da norma.
Um conjunto de princípios pode nortear a forma de determinar as coisas certas a fazer. Estes princípios devem ser traduzidos em tarefas mais detalhadas. Se essa tradução não for bem feita, inconsistências podem surgir, né? E por isso, hoje pode-se dizer que a maior parte das pessoas reclamam da ISO 9000 justamente porque essa tradução não foi feita de forma consistente. Esses princípios não nasceram da teoria, pelo contrário, né? Eles deram origem às teorias. Através de observações a partir do ambiente onde ocorrem as práticas de gestão, foi elaborado um conjunto de princípios que foram analisados, sintetizados e refinados e deram origem aos princípios de gestão da qualidade, né? E esses princípios eles vêm na primeira norma, que é na ISO 9005, e são um total de 8 princípios. Nós vamos ver agora cada um deles com seus devidos comentários. Foco no cliente. Organizações dependem de seus clientes e, portanto, convém que entendam as necessidades atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder suas expectativas. Este primeiro princípio, ele mostra a nossa necessidade de estarmos sempre atentos aos nossos clientes, porque são eles que mantêm a nossa organização. A organização não é nada se não tiver um cliente, né? Se não tiver clientes em potenciais que mantenham, que sustentem o nosso negócio. Então, por isso, é preciso estar sempre à frente do que eles querem, né? Sempre buscando lá a expectativa desse cara. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo clássico dessa situação, a máquina de escrever, né? A Olivetti era uma grande fabricante de máquinas de escrever e ela fabricava máquinas de escrever de ponta de linha. Mas com a popularização do computador, ela não ficou atenta a esse detalhe e esqueceu que o seu cliente ele não queria máquinas de escrever. Ele queria apenas um meio de se escrever um texto, né, com aquela letrinha mais bonitinha da máquina de escrever. Só que quando veio o computador, se popularizou de uma forma muito rápida, a Olivetti perdeu esse mercado porque você passou a ter os processadores de textos, né, que são muito mais fáceis, e se você errar você pode consertar com muito mais facilidade, uma facilidade muito maior do que na própria máquina de escrever. Então ela perdeu a fatia de mercado e deixou. Por quê? Porque não atentou a esse primeiro princípio. Ela estava desenvolvendo cada vez máquinas de escrever melhores, mas não viu que o seu cliente não queria máquinas de escrever. Ele queria apenas um meio de escrever uma carta, digamos assim. Liderança. Líderes estabelecem unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. Dessa forma, a liderança é uma força necessária, é uma força benéfica, né, que traduz, né, que mantém todas as pessoas, né, que trabalham numa organização alinhada em torno do propósito maior, que é o propósito da organização. Essa liderança ela é necessária para manter o grupo coeso. Envolvimento de pessoas. Pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização. E seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização. Então, o envolvimento de pessoas
é a complementação da liderança, né? Se você tem uma boa liderança, você vai ter pessoas envolvidas. Por quê? Porque pessoas bem lideradas, elas compram a ideia dos seus líderes. E esse envolvimento vai fazer com que as habilidades da pessoa, né, sejam usadas para o benefício da organização, como o próprio princípio diz. Então, nesse aspecto, até aqui agora nós vimos 3 dos princípios. Foco no cliente é uma coisa totalmente independente, que a empresa, que a organização, ela tem que estar ligada nesse camarada que é o cara que paga as contas dela. E agora, liderança e envolvimento de pessoas já são 2 princípios interligados, porque o princípio da liderança vai gerar o envolvimento de pessoas. Abordagem de processo. Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo. Na verdade, a abordagem de processo ela vai tratar o seguinte: tudo que você tem insumos de entrada, tudo que um sistema entra algum insumo e é feita uma transformação e em seguida você libera um produto, você tem um processo. Agora, esse macro processo ele pode ser formado por vários micros processos. Então, essa abordagem de processos ela fica muito mais clara quando você trata das partes pequenas para poder garantir o sucesso do todo. Esse princípio ele diz exatamente isso, né, que nós temos que observar cada atividade e os recursos que ela consome e tratar cada bloquinho desse aí como se fosse um processo e assim nós vamos conseguir gerenciar muito melhor o todo. Abordagem sistêmica para a gestão. Identificar, entender e gerenciar processos interrelacionados como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos. A abordagem sistêmica ela já é a gestão de todo o macro processo, né? Você poder entender e gerenciar os processos, cada processozinho daqueles microprocessos que formam o seu macro processo, você conseguir entender os interrelacionamentos, como um se dá com o outro, porque na verdade, quando você tem vários processos, o processo seguinte é cliente do processo anterior, né? Por exemplo, se você tem lá uma fábrica de calçado, o que prepara a sola, né, o processo de preparo da sola, ele é fornecedor do processo que vai usar essa sola para fazer a montagem do sapato. E o que vai fazer a montagem do sapato, por sua vez, é cliente do processo anterior. Então existe esse relacionamento, esse interrelacionamento. E justamente você gerir, entender como é que ocorre esse interrelacionamento, vai aumentar em muito a sua eficiência, a sua eficácia do seu processo como um todo. Melhoria contínua. Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente. A melhoria contínua ela vai decorrer, né, dessa gestão que você está colhendo dados, né, do teu sistema, você está buscando o feedback do próprio processo e aplicando esse conhecimento adquirido para melhorar esse processo. E isso é um ciclo que não vai ter fim nunca. Você vai planejar, você vai fazer, vai checar, vai verificar se você está realmente fazendo aquilo que você quer, vai avaliar, melhor dizendo, né, a norma ela não trabalha com PDCA, ela vai trabalhar com PDCL,
que a diferença é o seguinte, que você no PDCA você refaz o teu planejamento, né? Você age refazendo o seu planejamento. E no PDCL, a verdade é que você vai chegar no finalzinho lá do coisa, depois que você checou tudo, você vai aprender com seus erros e vai aprender com seus acertos também. Esse que é a diferença do PDCA para o PDCL, como também vai ser visto mais adiante. Abordagem factual para a tomada de decisão. Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. A abordagem factual é você trabalhar em cima de dados concretos, dados que você colhe do seu sistema, e você vai fazer uma abordagem em cima desse processo para tomar uma nova decisão do que vai mudar, do que vai continuar a mesma coisa, em cima de dados que realmente você colheu do seu sistema, não é em cima de uma ficção, de uma tendência, de uma situação que você não tem total controle, e sim de dados que são concretos, dados que existem, que você colheu do seu sistema. Você usa eles para alcançar o próximo nível de melhoria, né, para tomar uma decisão, para poder trocar um caminho ou manter um caminho já traçado. Benefícios mútuos nas relações com fornecedores. Uma organização e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos aumenta a habilidade de ambos em agregar valor. Este último princípio, né, o oitavo, que trata dos benefícios mútuos nas relações com os fornecedores, é o verdadeiro toma lá da cá. Se você tentar desenvolver junto com o seu fornecedor, você com certeza vai ter um fornecedor que vai lhe fornecer uma matéria-prima melhor. Ou seja, você tenta manter uma relação de troca de informações com o seu fornecedor, e por contrapartida, esse fornecedor vai lhe dar produtos com melhor qualidade, dentro daqueles requisitos que você especifica. Porque tanto o cliente quanto o fornecedor, eles devem estar alinhados com a ISO, para poder ter essa garantia de funcionamento de todo o sistema. Bom, esses oito princípios, eles formam a base das normas do sistema de gestão da qualidade na família ISO 9000. E pelo que nós acompanhamos, pelo que nós vimos, não são coisas assim extraterrestres. Elas já ocorrem dentro de um ambiente de gestão. Apenas nós não damos as atenções devidas a cada um desses princípios. Por isso que nós vamos estudar as normas, para isso que nós vamos tentar implantar uma certificação, uma acreditação em cima da família de normas ISO 9000, justamente buscando esse entendimento, né, desses princípios, que, como eu já falei, não são nada de outro mundo, eles já ocorrem naturalmente dentro do ambiente de gestão. Bom, por enquanto é só.